Olá, Pai do Senhor, sou o pastor JC Silva, conectado na lição da classe Conectar Mais Jovens. Obrigado por sua companhia nessa importante missão. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ao final, deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares e diga de onde você está conectado. Clique no link na descrição do vídeo, fixe nos comentários e adquira o meu e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, Influências que Interferem na Construção da Personalidade e do Conhecimento. Hoje o foco é na lição número 6 da classe Conectar Mais Jovens, a integridade inegociável de José. O versículo do dia está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz: Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Como verdade aplicada, o pastor César Rosa Pereira, que é o comentarista da lição deste semestre, ele diz que a integridade precisa ser vivida e assim faremos a diferença numa sociedade corrompida. O texto de referência está em Gênesis capítulo 41, versículos 38 a 44, que diz: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Dentre as 5 principais características que devem compor o caráter de uma pessoa, que deve ser algo próprio de um ser humano, a integridade é a principal delas. As outras 4 são o altruísmo, que é o comportamento instintivo que incentiva a pessoa a se preocupar com as outras pessoas de seu convívio, a empatia, que é a habilidade de a pessoa se colocar no lugar da outra pessoa e compreender os seus sentimentos, o respeito, que condiciona a pessoa a saber lidar com as diferenças e agir com maturidade no relacionamento interpessoal, colocando a boa convivência em primeiro lugar, e o engajamento, que é a qualidade de buscar sempre estar envolvido com diferentes coisas, seja na vida pessoal, com os amigos, ou nos relacionamentos sociais, ou até mesmo em assuntos que são de relevância universal. A temática de hoje foca justamente a principal característica que deve ser algo próprio de um ser humano que o define como uma pessoa de caráter ilibado, que é a integridade. A ausência de integridade no caráter de uma pessoa compromete o desenvolvimento e a prática das demais características. Caso José do Egito tivesse todas as boas e necessárias características que definem o caráter de uma pessoa, mas lhe faltasse integridade, ele nunca teria vencido os obstáculos e os reveses da vida, nem teria chegado ao posto de governador do Egito. O termo integridade tem origem no latim integritate e se refere à característica de uma pessoa honesta, reta, imparcial, pura, completa, sem defeito, incorruptível, e é considerado o melhor termo para descrever uma pessoa que absolve como verdade absoluta os princípios éticos e morais instituídos por Deus e os coloca em prática em todas as situações, épocas e circunstâncias da vida. Nada prejudicou o caráter ilibado na vida familiar, social e espiritual exemplar de José, o 11º filho de Jacó com Raquel, nem mesmo os dolorosos contratempos que ele experimentou ao longo de sua vida. A verdadeira integridade ela é comprovada nos momentos de grandes aflições, de adversidades da vida. Por isso, a integridade de uma pessoa nunca pode ser circunstancial. Independentemente do momento ou do lugar ser favorável ou desfavorável, a pessoa ela precisa demonstrar um caráter íntegro. Integridade que depende de circunstâncias favoráveis não é integridade. O pastor César Rosa Pereira ele ressalta que quem de fato age com integridade, sua vida privada, sua vida particular, sua vida a sós, é a mesma vida em público. O cristão ele deve agir com integridade no convívio com a comunidade cristã na qual ele participa, mas também no convívio familiar, profissional e com a sociedade em geral. Ele tem que ser a mesma pessoa, demonstrar o mesmo padrão de caráter. Quem se diz ser íntegro, mas tem comportamentos diferentes a depender das circunstâncias, dos momentos, dos lugares nos quais ele se encontra ou das pessoas com as quais convive, essa pessoa pode ser qualquer coisa,
menos uma pessoa íntegra ou cristã, pois o cristianismo ele exige um caráter íntegro. José do Egito demonstrou integridade de caráter no ambiente conturbado em família devido às intrigas das madrastas e também dos irmãos invejosos. Na casa de Potifar, longe de seu senhor e assediado secretamente pela esposa infiel de Potifar, no cárcere onde ele foi injustamente aprisionado, onde a sua retidão o fez cair nas graças do carcereiro, e continuou íntegro, mesmo depois de ser esquecido por 2 anos pelo copeiro de Faraó, a quem José interpretou o sonho, informando-o de que ele teria restituído seu posto de copeiro de Faraó. José também demonstrou integridade de caráter no palácio, onde ele tinha liberdade de fazer o que quisesse e na forma que quisesse. José nunca agiu para tirar vantagens pessoais em quaisquer transações que realizou. Pelo contrário, ele comprou todas as terras do Egito para Faraó. Ao relatar a integridade inegociável de José, as Escrituras Sagradas evidenciam que a integridade não deve ser momentânea. Vale ressaltar que o imediatismo, as ações e as reações que dependem do momento têm comprometido a comunhão autêntica de muitos cristãos com Jesus. Jesus chegou a afirmar em Mateus capítulo 5, versículo 37, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Uma pessoa que tem a língua dobre, uma língua que mostra sentimentos diversos dependendo da conveniência ou da circunstância, ela é qualificada como falsa e não como íntegra. Integridade leva a pessoa a ser una, completa nas decisões, nos discursos, nas ações e reações, nas não ações, na conduta e nos relacionamentos, independente de quaisquer coisas ou situações adversas. A forma como José relata o mau comportamento dos seus irmãos ao seu pai Jacó, a forma como José reagiu ao assédio da esposa infiel de Potifar, a forma como José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro na prisão, a forma como José serviu como governador do Egito, a forma como ele se relacionou com seus irmãos mesmo depois da morte de Jacó, foram diferentes momentos da vida que testificaram de forma detalhada que a integridade de José era inegociável. José sempre teve coragem de fazer o que era certo, independente das consequências ou das possíveis inconveniências que ele poderia sofrer ou ter que arcar para manter a sua integridade. Todo cristão precisa buscar esse nível de integridade para melhor servir aos interesses de Deus na terra, que é atrair as almas para Cristo por meio de uma vida íntegra. Faço minha a exortação e também o desejo do apóstolo Paulo para cada cristão. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser íntegro, honesto, reto, imparcial, puro, completo, sem defeitos, incorruptível, perfeito diante de Deus e da humanidade deve ser a meta de todo cristão em todos os momentos da vida. E o exemplo de José mostra que é plenamente possível. Os aspectos da integridade de José que o possibilitaram a se portar sem ter o seu caráter alterado em meio às dificuldades, às tentações, às traições, às calúnias e de forma tão competente e distante do padrão de comportamento comum à sociedade ímpia de sua época, demonstram que José teve uma infância de aprendizagem positiva e que ele aproveitou bem os ensinamentos que recebeu nos primeiros anos de vida junto a seus pais Jacó e Raquel para internalizar crenças funcionais, fundamentar suas convicções e consolidar sua personalidade. José conviveu com sua mãe até os 8 a 9 anos de idade e com seu pai até os 17 anos. Os momentos que ele passou na companhia dos pais o fizeram uma pessoa humilde, obediente e devota a Deus. A forma como Raquel conduziu a formação religiosa do filho, junto com o conhecimento e a experiência de Jacó com Deus e que foi transmitida a José, foi crucial no resultado final de sua formação. Os pais devem aproveitar os primeiros anos de vida dos filhos para inculcar neles o maior legado que podem deixar a seus filhos, que é o conhecimento a respeito de Deus e as experiências de uma vida cristã autêntica. Está comprovado pela psicologia que o caráter de uma criança é formado nos seus primeiros 6 anos de vida. Nas demais fases da vida, o caráter é desenvolvido e consolidado, mas a base é na primeira infância. Assim como José, os filhos precisam ver nos pais o senso de justiça e de integridade sendo vivenciado para que eles possam absorver e seguir o exemplo dos pais. Jovens que pretendem se casar e terem filhos,
Vocês precisam se preparar de forma antecipada para a nobre tarefa de forjar nos filhos o caráter de Cristo. Evite pensar no casamento apenas como uma realização pessoal, como uma linda festa e uma arrebatadora lua de mel. Lembre-se de que a festa de casamento durará apenas algumas horas, e a lua de mel, apesar de ser um momento ímpar, também passará, e a realidade da vida de casados deverá ser encarada de forma responsável, e os filhos é uma consequência natural de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, como foi instituído por Deus. Enquanto a festa de casamento e a lua de mel representam o passado do casal, os filhos representam o futuro do casal e são eles que darão sequência ao legado familiar, espiritual e físico da família. Hoje você é filho, filha, logo será esposo, esposa, logo será pai, será mãe. É lógico que José facilitou as coisas para seus pais, se dispondo a seguir suas instruções, desejando absorver o conhecimento a respeito de Deus e preservando sua integridade moral, física e espiritual. Mas não fosse o trabalho árduo de Jacó e Raquel, ele poderia até chegar onde chegou, mas as coisas seriam muito mais difíceis do que foram para ele. A exemplo da sociedade da época, os jovens e adolescentes de hoje, eles estão cercados de maus exemplos, de pessoas com caráter corrompido, de pessoas avessas às questões sagradas, ímpias e imorais. E o caráter cristão ele precisa ser forjado nas pessoas à luz das instruções bíblicas, a exemplo de José do Egito e de Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho e Senhor de nossas almas imortais. Um relacionamento recíproco é o que Deus espera de seus servos e suas servas. Qual seria o resultado final em Deus se dedicar em abençoar José, estar com ele em todos os momentos e fazê-lo prosperar em todas as circunstâncias da vida, se José não demonstrasse reciprocidade, se José deixasse de amar a Deus sobre todas as coisas, se José deixasse de ser altruísta, deixasse de amar ao próximo como a si mesmo? Com certeza seria totalmente diferente do que foi. Mas havia uma reciprocidade verdadeira evidenciada pela integridade inegociável de José quanto aos cuidados de Deus para a sua vida. Foi a integridade de José ao amor de Deus que o fez ter em si a integridade consolidada. José pôde ter em si um dos atributos de Deus, que é o atributo da integridade. Deus é 100% íntegro. Bem disse o salmista. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Para se tornar uma pessoa melhor, a orientação do pastor César Rosa Pereira é que é necessário desenvolver um relacionamento alinhado com Deus. Ou seja, é necessário que o cristão seja recíproco quanto à bondade e ao amor oferecido por Deus. Você conseguiria aí dedicar 100% o seu amor e os seus cuidados a uma pessoa que não é recíproco para contigo, que faz pouco caso de você e do que você gosta? E por que com Deus deveria ser diferente? É lamentável, mas a realidade é que muitas pessoas querem exigir todo o amor e todo o cuidado de Deus sem lhe oferecer nada, sem nenhum tipo de reciprocidade. Todo mundo sabe que as coisas não funcionam assim. José, ele só foi promovido por Faraó a governador do Egito porque antes ele foi aprovado por Deus. Se José tivesse preferido satisfazer seu ego pessoal, agradar as pessoas ímpias à sua volta, ser conivente com os erros dos seus irmãos, ser passivo diante do assédio da esposa infiel de Potifar e se deixar de ser envolvido pelas aventuras sexuais ilícitas, José ele teria desagradado a Deus e nunca seria promovido a governador do Egito no momento em que ele era apenas um escravo hebreu preso acusado de assédio sexual à esposa do general de Faraó. Sua história muito provavelmente teria tido um final trágico, ou nem ao menos ele teria o seu nome lembrado no contexto sagrado. No entanto, as convicções consolidadas ainda na infância na casa de seus pais o condicionaram a ser íntegro e a confiar que Deus concretizaria seus sonhos. Ser íntegro é andar na contramão do mundo, do sistema mundano corrompido e imoral. Tiago, o meio-irmão de Jesus, repreendendo os cristãos contra o mundanismo, de forma incisiva ele diz que qualquer que quiser ser amigo do sistema mundano constitui-se inimigo de Deus. Por essa razão foi que Tiago já havia dito que o cristão ele deve guardar-se da corrupção do mundo. Para o apóstolo João, o cristão ele não pode amar o sistema mundano nem o que há nele, pois se amá-lo, o amor do Pai não estará nele. E só quem faz a vontade de Deus, segundo o apóstolo João, é que tem estabilidade na vida e também a felicidade eterna.
José, o 11º filho de Jacó com Raquel, é um exemplo digno de ser imitado. É uma fonte de inspiração, uma prova de que é possível sustentar uma integridade inegociável. Nada daquele sistema corrompido, ímpio e imoral o atraiu, e ele decidiu andar na contramão do padrão do mundo profano de sua época para alegrar o coração de Deus e de seus pais, mesmo que isso lhe representasse duras percas e severas perseguições. Andar na contramão do sistema mundano inevitavelmente vai gerar algumas percas materiais, percas de relacionamentos fora do padrão bíblico, percas de prestígio junto a alguns grupos sociais, perca de influência, de seguidores, de curtidas, de likes, de comentários e de compartilhamento nos ambientes virtuais. No entanto, vai atrair a atenção de Deus, suas bênçãos, sua comunhão e a prosperidade nas diferentes áreas da vida, porque integridade gera prosperidade e, por fim, vai garantir a vida eterna com Cristo. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, disse Jesus, venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo como ser humano, 100% ser humano, é possível também você vencer o mundo, seguindo os mesmos passos, as orientações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A integridade de caráter é exaltada quando uma pessoa ela é aprovada por Deus. Depois que José passou com louvor em todas as provas nas quais ele foi submetido, Deus deu 2 sonhos a Faraó e impediu que os magos do Egito, mesmo com toda a cultura e com todo o conhecimento da época, pudessem interpretá-lo. Em seguida, Deus ele refrescou a memória do copeiro de Faraó, que há 2 anos havia tido um sonho interpretado por José, e conforme José interpretou o seu sonho e o sonho do padeiro, as coisas aconteceram. Aí Deus inquietou a Faraó para que ele imediatamente ordenasse que José ele fosse rapidamente barbeado, vestido roupas apropriadas e retirado da prisão e conduzido correndo à sua presença. A forma humilde como José se apresenta a Faraó, sua confiança de que Deus daria a resposta de paz a Faraó e a autoridade de Deus com que José interpretou os 2 sonhos impressionou e deixou Faraó sem outra alternativa senão reconhecer e dizer: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e o pôs um colar de ouro no pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito, e disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Diante desta grande lição, o pastor César Rosa Pereira, ele ressalta que por vezes é necessário o cristão passar por circunstâncias adversas da vida para consolidar suas bases e sua estrutura sem negligenciar as etapas processuais de Deus em sua vida. Muitas pessoas têm perdido grandes bênçãos depois de tomar posse delas, simplesmente porque trocam os pés pelas mãos por falta de tempo de preparo, de amadurecimento. Ao ceder à pressa, ao imediatismo e ao hedonismo, coloca tudo a perder. Uma pessoa só pode se tornar um cristão autêntico se ela permitir que Deus transforme a sua vida por completo, já que a integridade deve fazer parte inseparável da vida dos discípulos de Cristo. O pastor César Rosa Pereira ele reforça ainda que a integridade cristã é algo inegociável e que o cristão tem que primar pelo desenvolvimento do caráter de Deus em sua vida para ter condições de servir aos propósitos divinos na terra. Lembre-se de que as dificuldades enfrentadas nas situações aflitivas e nas adversidades do cotidiano são excelentes oportunidades para desenvolver a integridade cristã. Meu desejo é que a sua integridade seja inegociável, assim como foi a de José. Que Deus te preserve, te abençoe e te guarde íntegro, fiel a Ele. Até o próximo encontro, conectado na lição, prossiga na paz do Senhor.